O medo paralisa, né? O espírito do medo está na Bíblia, ele é um espírito. Então, quando a pessoa está com medo, ela vai ficar paralisada. Então, a incredulidade, o medo, não vai deixar essa pessoa progredir, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. O demônio sempre vai tentar colocar na cabeça dela o quê? Olha, se você orar, se você jejuar, se você ler a Bíblia, eu vou pegar alguém da sua família, vai tudo piorar, vai começar os ataques. Só que essa pessoa, ela vive a vida dela frustrada. Por quê? Ela já vive tendo ataques sem ela fazer nada. Porque quem já aceitou Jesus, já comprou a briga com o inferno. Então, o jejum, a oração e a Bíblia, o demônio tenta distorcer, falar que isso que está trazendo o ataque, mas não é. É isso que vai te blindar, que vai te proteger. Vai começar o ataque? Vai, mas depois passa, é só resistir, continuar. Hoje eu vivo um estágio com Deus de intimidade que antes de algo acontecer, o Senhor já me mostra. Porque quando a gente está ali firme, com intimidade, que a gente se aproxima do Senhor por amor, por querer buscar a presença dele sem interesse de querer algo material, o Senhor ele começa a nos mostrar o profundo, o oculto. Então o que acontece? Hoje eu vivo um estágio assim, eu falo alguma coisa que eu estou precisando, sem intenção de ganhar. E aí o Senhor ele vai e me dá. Aquilo aparece na minha mão, aquilo começa a acontecer. Eu estou no estágio também que às vezes, igual essa semana, eu olhei para minha filha e Deus falou assim para mim, uma seta de enfermidade está vindo para a testa dela. E na hora que eu olhei, eu vi passando uma seta, igual uma flecha de fogo, indo para a direção da testa dela. Peguei o óleo ungido, ungi, repreendi e eu vi a seta caindo no chão. Então, antes de acontecer, Deus já fala comigo. E Deus tem me prosperado de maneira que eu não conseguiria imaginar. Não tem, assim, a fidelidade dele é tão grande, que a gente não busca Deus para ganhar alguma coisa, a gente busca por amor. Mas dá para ver que quando você se posiciona em obediência, em autoridade, você se posiciona ali, você não busca mais a bênção. A bênção, ela te persegue. A sua casa é próspera em todas as áreas. E tudo que você faz começa a dar certo. Não trava mais. O inimigo não consegue mais acesso. E vale a pena. Com certeza, né? Ver os anjos do Senhor, né? Até mesmo para, né? E não dá para sair mais da presença de Deus, né? Não vale a pena e nem dá, porque o inimigo, ele fica, a palavra de Deus, que ele fica bramando como um leão para nos tragar. É isso que vem para matar, roubar e destruir, é isso que ele quer fazer, né? Você mencionou também aqui, missionário, agora é missionário, sobre demônios familiares. O que seria demônios familiares? Demônios familiares são os demônios que vêm acompanhando a família a cada geração. Então, por exemplo, o meu bisavô, ele tem um demônio familiar do vício. O que acontece? Ele pode estar salvo. Morreu, foi salvo com Cristo, só que não foi liberto, porque a libertação não tem a ver com a salvação. A minha mãe, alguém da minha família pode estar salvo e não estar liberto. Tem diferença. Então, se o meu bisavô morrer, esse demônio estiver na vida dele trazendo vício, esse demônio vai sair do meu bisavô que morreu, ele vai procurar alguém na geração da frente para ele acessar essa pessoa, para ele continuar se alimentando do vício. Então o que ele vai fazer? Ele vai ver alguém com legalidade que está em pecado, vai acessar essa pessoa e vai começar a trazer vício. Eu já vi vários casos que o pai morreu, o filho começou a beber. A mãe morreu, a filha começou a se prostituir. Por quê? O demônio, ele passa, o demônio familiar, ele traz aquilo, ele influencia, e como a pessoa já está em pecado, ela cai. E aí vem a maldição, que se repete nas gerações. É o espírito familiar. Entendi. E é uma coisa que muita gente vive, né? Sim. Isso daí. Infelizmente, muita gente presa nessa questão. E, no caso, esse demônio familiar, ele vai entrar se houver legalidade, né? Se houver legalidade. Se a pessoa estiver em pecado, se a pessoa não estiver em obediência com a palavra. Aí ele entra, ele acessa. Aí ele precisa se alimentar. Por quê? O pecado alimenta o demônio. Se não tiver alimento, ele não vai ter alimento. Ele não vai se alimentar. Então, eu não estou cometendo pecado, ele vai fazer o que na minha vida? Nada. Ele vai para um que ele acessa e o vício dessa pessoa vai alimentar ele. Aí passa um tempo, ele vai para outro, acessa e é assim. Por isso nós vemos aborto de repetição, enfermidade de repetição, às vezes acidentes. Um morreu, outro morreu, demônios de morte, acessando a família inteira. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui agora. Tem como uma pessoa, assim, ação, consciência, ela saber que ela tá endemoniada ou não? Só quando manifesta. Quando é possui um demônio, tá possesso. Quando ela tá possesso. Dentro dela. Quando ela tá possesso. Ela mesma consegue saber
ela consegue identificar ou precisa que alguém olhe ou que alguma coisa ali venha fazendo? Muitos não conseguem identificar que estão com o demônio, não. Sim. Não sente nada, só sente assim a vida travada, nada dá certo. Aí essa pessoa começa a sentir opressão, muita opressão, vontade de desistir, vontade de morrer. A influência, né? Ela começa a tomar às vezes decisões que não são delas. E quando ela vê, ela já tomou. Então ela acha que a mente dela não tá boa, só que é o demônio que já tá agindo ali. Entendi, mas é um alerta, né? Já. E vou falar um pouquinho dessa diferença de possessão, de opressão e oposição. Eu queria que você falasse um pouquinho. A opressão maligna é quando o demônio age por fora. Então esse demônio, ele não acessou ainda a alma da pessoa, não conseguiu acessar, entrar. O que acontece? Ele lança seta, flecha de opressão na mente. Ele usa a mente como alvo. Pensamentos intrusivos, negativos, vontade de desistir, de derrota. Pensamentos que essa pessoa, ela vai querer parar de ir na igreja, vai querer manter, não vai querer mais manter a constância. Ela vai se sentir o quê? Que ela é uma derrotada, que ela não consegue nada, que ela nunca vai vencer. Às vezes dá uma angústia do nada, uma agonia. Essa é a opressão. Dá uma ansiedade. Na possessão maligna, esse demônio ele vai agir por dentro. Então ele já acessou a alma da pessoa, tá? E aí, nesse caso, é um caso bem sério, porque ele consegue muitas das vezes sequestrar o consciente, subconsciente e inconsciente dentro da mente da pessoa. E essa pessoa não começa mais a agir como ela mesma. Ela começa o quê? A ter comportamentos que ela não tinha antes. O demônio ele consegue acessar a mente dela, consegue se enraizar cada vez mais. E cada vez mais que ele se enraiza, ele se esconde nos órgãos, se esconde na alma, tá? Ele consegue se esconder ali. E muitas das vezes a pessoa acha que a vida dela não tá dando certo por acaso. Só que é o demônio que tá ali. Enquanto ele não sair, aí tem que saber como que ele entrou, qual foi a brecha, a legalidade dada para ser quebrado e ser expulso. Aí tem que manifestar para sair. Na opressão, você orou, ele não manifesta. Ele só, às vezes a pessoa começa a tremer, você ora, expulsa ali aquela opressão e pronto. Na possessão, ele manifesta. Ele vem para fora. Na oposição maligna é o quê? O inimigo vem, ele escuta uma promessa que Deus tem para você. Tipo assim, eu tenho uma esposa para você abençoada. E aí ele escutou, ele traz uma mulher que é da igreja, mas não é de Deus. Por quê? Essa mulher, ela tá com a vida toda errada, mas tá dentro da igreja. E aí o homem lá fica todo animado. Ah, Senhor, muito obrigada, varoa que o Senhor me prometeu. E ele não ora confirmando, por causa da pressa. Ele não tem ali uma paciência de esperar. Ele não pede confirmação a Deus e ele aceita o plano que o demônio teve para ele. Então, esse demônio ele vai fazer de tudo para a promessa não chegar até você. Ele vai fazer de tudo para te enganar, para trazer algo muito parecido com a promessa do Senhor. O que seria cativeiros espirituais invisíveis? Seriam prisões espirituais que tem no mundo espiritual. Várias pessoas estão lá e não sabem. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem vários traumas do passado, ela tem feridas ainda abertas, rejeição, abandono, tem coisas que ela passou não resolvidas, isso se forma um cativeiro espiritual, tá? Às vezes essa pessoa foi traída, sofreu do adultério, sofreu um abuso na infância. E aí eu tive uma experiência que eu visitei esses cativeiros, né? O Senhor me levou numa prisão onde estava muito escuro, um túnel assim, e eu vi almas das pessoas presas lá, nessa prisão espiritual. E Deus falou, a alma dessas pessoas já está aqui presa. Por quê? A nossa alma ela é infinita, a nossa alma ela consegue ser fragmentada. Alguns fragmentos de alma ficam presos em cativeiros e aí a pessoa não consegue romper. Ela não consegue romper às vezes na área financeira, na área sentimental, porque tá em cativeiro e não sabe. E às vezes a pessoa tá em cativeiro e Deus está querendo mostrar para ela ser liberta. O que acontece? Geralmente quem tá em cativeiro espiritual começa a sentir como se ela estivesse presa, como se ela rodasse, tentasse fazer algo, sempre fizesse o máximo dela e nunca saísse do lugar. A pessoa que está em cativeiro, ela vai começar a sonhar que ela está presa, que ela está num quarto escuro, sempre em lugares escuros, presa, ela não consegue, às vezes, ela anda e não sai do lugar, cheia de correntes, às vezes um lugar cheio de fezes. São sonhos de quem está em cativeiro espiritual. Por que Deus ele não vai lá e resolve esse problema sem a gente pedir? Ele fica te avisando, ele, né? Poxa, eu tô indo na igreja, eu tô cantando, eu tô lá lendo a palavra. Por que Deus ele não vai lá e não faz? Deus tem o jeito dele de trabalhar. E o mundo espiritual, ele é regido por leis. Deus criou leis. Então, se nós
não acertarmos nessas leis, a gente errar essas leis, não cumprir, tem a consequência. Vem a consequência. O mundo espiritual, igual a Bíblia, se eu não cumprir o que está escrito aí, Satanás ele tem total acesso à minha vida. E aí Deus espera porque a Bíblia diz que quando Moisés orava no deserto, Deus respondia, Deus fazia. Deus espera a gente pedir, espera a gente falar. Espera a gente orar, a gente buscar. Porque tem gente que não quer a ajuda de Deus. Tem gente que não quer buscar de Deus. Fala, eu não quero. Isso daqui não é... Deus não vai resolver. Então ele espera o nosso coração ir até ele, buscar ele, pedir ajuda. E aí ele começa a dar o quê? O que você deve fazer. Ele não vai resolver o seu problema assim. Pronto, tá resolvido. Uma mágica, não. Ele vai te dar o que você vai fazer e através daquela obediência que você tiver, o problema vai ser resolvido. Ele vai te dar estratégia. E para ter estratégia e ouvir a voz de Deus, tem que estar ligado com Deus. Às vezes Deus está falando e a pessoa não está ouvindo. Ah, Deus não me deu estratégia, não falou comigo. Você pediu discernimento dessa situação? Às vezes a pessoa está orando errado. Senhor, me abençoa. Senhor, como que Deus vai abençoar se ainda tem aquela maldição para ser quebrada? Então, ela tem que saber orar e pedir, Senhor, me revela tudo que está em oculto e escondido. Começa a fazer essa oração para o Espírito Santo. Você vai ver coisa que você nem lembrava mais do passado que precisa ser quebrado. E ali Deus vai te dar discernimento de como agir e a sua vida vai dar assim uma alavancada, vai acelerar. Enquanto o ser humano buscar coisas, e aí na hora que vê o filho está com 20 anos de idade, não viu a criança andar, não viu a criança falar a primeira palavrinha, cai o primeiro dentinho. Coisas que o inimigo está distorcendo os valores. O valor da família, o valor de passar um tempo. O que a gente mais pode dar de precioso para a nossa família é o nosso tempo. E para Deus também. Então, o maior sacrifício que nós podemos fazer ao Senhor é dar o nosso tempo para Ele. Isso tem valor. A alma é o que mais tem valor. Tem muita gente perdendo a alma por causa de busca material. Ela se manifestou. E essa entidade disse assim na boca dela. Você viu que essa pessoa olhava assim, tal, e falava assim para as pessoas que estavam assim, cumprimentava as pessoas que estavam no podcast e falava assim: há muito tempo eu não imaginava que isso aqui seria possível. Quantas massas de pessoas ele consegue utilizar através da rede social enganando as pessoas. Sim. E ele disse mais o seguinte: continue transmitindo a mensagem, porque aonde a mensagem for, os espíritos também tem que ir. Ele disse bem assim: aonde a mensagem chegar, os espíritos têm que ir. Ele não falou, os espíritos vão, os espíritos talvez vão. Aonde essa mensagem chegar, eles têm que ir. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que assiste. A televisão é um portal de acesso. Antigamente, as pessoas não eram teólogos, né, da Bíblia, mas eles tinham uma intimidade tão grande com Deus que eles falavam assim, hora de madrugada, porque de madrugada a filha é menor. Sim. A gente ouvia isso muito antigamente. Agora não. Agora, por quê? Eles tinham intimidade. Quem que direcionava eles? Eles poderiam não ter a palavra, mas eles tinham o Espírito Santo de Deus. Isso. Não que muitos não têm hoje, tem gente que tem. Mas você vê que o Espírito Santo não precisava. O mover nas igrejas diminuiu. Pela oração, pela intimidade, pela fé que eles tinham, o Espírito Santo ensinava. A gente já não vê tanto milagre. Então. A gente já não vê tanto mover, tanta presença. Porque a busca diminuiu. A oração, tinha igrejinha que eu ia com a minha avó antigamente e era 4 horas de oração. Os irmãos orando, de mão dada. Tinha o dia da oração, as irmãzinhas do coque lá. Meu Deus, sai de baixo. Era assim. E oravam de madrugada e tinham várias experiências com Deus. Coisa de elas estarem orando e o copo estourar em cima da pia. Coisas assim sobrenaturais. E hoje a gente já não vê tanto. Ficou mais... Querem mais pra porta estreita, né? Porta larga, quer dizer. Eu faço de segunda a sexta a oração das 3. Então. E você bem comentou nos últimos episódios sobre essa questão de horários, né? O horário é meia-noite, às 3 horas. Isso. E qual que é o outro horário que você falou? 3 da manhã, 9... 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite e meia-noite. Então são 8 a cada horas. 3 horas. Verdade, a cada 3 horas. Por que muda? Por que algo acontece assim, nesses horários, a cada 3 horas? A cada 3 horas abre um portal onde tudo fica mais intenso. Então, qualquer horário que a gente orar, Deus vai ouvir, Deus vai fazer. Só que quando a gente ora estratégico, com horário, ontem eu tive um testemunho no meu celular. Uma moça que assistiu o podcast, ela estava com 31 semanas de gravidez, e aí a bolsa dela tá normal,
Só que ela começou a ter contração. E ela viu o espírito da morte. E Deus falou, repreende, ela repreendeu. E ela estava com uma infecção muito alta. Tinha que fazer o parto dela. E ela começou a seguir os horários de oração, que ela lembrou do podcast. Começou a seguir os horários, começou a orar a noite toda. Repreendeu o espírito da morte. Meia-noite, 3 horas da manhã, ela começou a orar por batalha espiritual, por libertação. Meio-dia ela orou por livramento da filhinha dela. E ali ela teve um testemunho que a bolsa dela não rompeu e ela parou de ter contração. A infecção sumiu, coisa que era impossível sem ela tomar medicamento. Sumiu, assim, no período de tempo da noite pro dia, e ela está normal. Ela está sob observação, mas graças a Deus o bebê não nasceu ainda. Então, assim, ela falou, Ana, eu vi o poder de orar nos horários proféticos, né? Meio-dia a gente ora repreendendo a morte, porque meio-dia o espírito da morte passa. Então, no Salmo 91 a gente vê o espírito da morte que assola ao meio-dia, né? Uhum. Deus, ele dá várias coisas na palavra que tem gente que não entende. Então, assim, tem 6 da tarde que a gente ora por gratidão, apresenta o altar da nossa casa, meia-noite ora por libertação de alguém que precisa de libertação, mas para manifestar demônio, para ter autoridade, é 3 da manhã. 3 da manhã a gente ora para manifestar demônio, para ganhar autoridade no mundo espiritual, e tem a troca de anjos ali 3 da manhã, porque eu já vi. Eu estou orando 3 da manhã, às vezes o Senhor abre minha visão, eu vejo saindo um anjo e entrando outro. Eles são extremamente organizados, assim como no reino das trevas, que imita o reino de Deus, também é organizado. Nessa hora há uma batalha no mundo espiritual, 3 da manhã, quando há a troca de anjos. Os demônios, eles tentam contra a nossa vida, eles tentam nos atacar ainda mais. Então, o que acontece? Deus, ele desce essa hora, a presença de Deus desce e vai visitar cada um às 3 da manhã e ver o que você fez para ele no seu dia. O que você fez o dia todo. Ali ele recolhe tudo que você fez e abençoa você. Você ganha conforme foi o seu dia de busca. Então, muita gente não recebe a bênção porque nessa hora está dormindo. Não fez nada para Deus o dia todo. 3 da manhã, está dormindo. E pela misericórdia dele, tem a troca de anjo, mas o inimigo não toca. Às vezes o inimigo consegue trazer um sono perturbador, a pessoa não consegue dormir bem, porque não busca. E os horários de oração são muito importantes. 9 da manhã, orar pela empresa. A minha empresa, ela não está indo bem. Orar por negócios, empresas. Então, tem ali as estratégias. Então tem também cada horário um tipo uma estratégia. Para um pedido específico. Isso. Entendi. Entendeu? Bem. E das mentorias você ensina as pessoas a fazerem. Entendi. Falando sobre fortalezas mentais, né? Que tipo de pensamentos se tornam tronos na nossa vida? Fortalezas mentais. Pensamentos que se tornam tronos. Se tornam tronos. Isso. Quando o nosso pensamento, ele não é mais regido pelo Espírito Santo, o que acontece? O demônio, ele tenta lançar soberba, ele tenta lançar arrogância. Às vezes a pessoa, ela tem muito dinheiro, ela começa a achar que o dinheiro dela compra tudo. Então ela começa a achar que o valor está no dinheiro e o valor não está no que a gente tem. Esse pensamento dela é um exemplo, ele vai virar um trono, o trono da idolatria ao dinheiro. Entende? Então, a cabeça dela, a mente dela vai estar cativa. Quando essa pessoa, ela começa a ter muita imoralidade sexual, e aí o pensamento dela é contaminado, essa pessoa, ela vai ter um trono de imoralidade no pensamento dela, o pensamento dela vai estar cativo. Ela vai começar a ter o quê? Se ela se converter, aquela sujeira ali dentro da mente dela vai ter que ser limpa, ela vai ter que renunciar e vai ter que pedir para Deus arrancar tudo que ficou dentro da mente dela de contaminação. Porque senão ela vai começar a orar, ela vai começar a ter pensamentos ilícitos na hora da oração, e é onde o diabo atrapalha ela, não quer que ela ora, jejua e lança aquela imagem na mente dela na hora. Entende? Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre jejum, né? Qual é a maneira correta de você fazer o jejum para que ele seja estratégico, não seja só um momento de passar fome, né? Sim, o jejum, ele tem que ser espiritual. Tem gente que pede coisas materiais no jejum e acontece. Não é uma troca, não é uma barganha. Só que eu já vi pela fé da pessoa, Deus conceder aquele pedido ali. Só que o jejum correto é o quê? A pessoa, ela vai pedir intimidade com o Espírito Santo, ela vai pedir autoridade, ela vai pedir unção, ela vai pedir algum dom. Então, o jejum espiritual que realmente funciona e que dá ali no mundo espiritual aquele avanço é esse, pedir coisas espirituais. Então eu vou tirar um tempo para eu ficar sem comer
nada e sem beber nada, que é o jejum total, ou sem comer nada, podendo beber água, podendo beber um golinho de café com pouco açúcar, um suco natural, um chá, que é o jejum parcial. Quando essa pessoa fica muito tempo no líquido, ela pode fazer o jejum parcial bebendo essas coisas assim. Mas o açúcar não é recomendado, porque ele aumenta o sofrimento na hora do jejum. Por que ele aumenta o sofrimento? Por causa dos compostos que ele tem, né? Ele aumenta o sofrimento na hora do jejum, o açúcar. Ele traz uma vontade de comer mais forte. Quando a gente entra em jejum, uma luz se acende, o fogo do Espírito Santo se acende dentro de nós. Eu já tive experiência de estar na mentoria de jejum, o demônio não olha para mim e ele fala, tem uma luz em você que eu não consigo te olhar. Quando eu estou em jejum, isso acontece. Missionária, e o que você aconselha às pessoas antes de fazer o jejum ali no ambiente da casa dela, assim, o que ela precisa mudar, o que ela precisa melhorar ali, né, antes de começar um propósito? Sim. Colocar a casa em ordem? Sim. Antes de Deus prosperar alguém, primeira coisa que ele vai fazer, orientar a pessoa como que ela vai prosperar. Então, se essa pessoa, ela guarda coisas velhas, coisas antigas, lixos dentro de casa, tá? Essa pessoa, ela vive num ambiente de escassez, onde tem gente que pega até coisa usada na rua, no lixo e leva para dentro de casa. Eu lembro que o meu pastor falava, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa palavra entrou em mim. Por quê? Para Deus nos prosperar, a nossa casa não deve estar com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Primeiro, essa pessoa tem que arrumar a casa dela. Essa pessoa tem que colocar a casa dela em ordem como? Jogando coisas velhas fora. Coisas velhas, quebradas, lixos, fazer uma limpeza ali total na casa, para preparar essa casa para receber a bênção do Senhor. Então, essa pessoa vai jejuar, vai orar, vai pedir para Deus mandar os anjos dele. Mas se essa casa, não estou falando de pobreza, porque tem muita casa simples, eu já morei em casa simples, de chão de terra, mas tudo limpinho, organizadinho, entende? Tem casa que as pessoas têm um espírito de escassez, um espírito de sujeira, que acumulam sujeira na casa, porque esse demônio não deixa essa pessoa limpar a casa. Então, essa pessoa ela vai ficar com a vida presa, paralisada, porque esse demônio não deixa ela limpar, ela não tem ânimo para levantar e limpar a casa. Ou, às vezes, essa pessoa vai trazer lixo para dentro de casa, comida velha na geladeira, tá? Comida velha, fica 3 dias comida na geladeira, essa pessoa quer comer, não quer jogar fora. É um espírito de escassez que tem dentro dessa casa. E essa pessoa precisa se levantar em quê? Em consertar esse lar primeiro, para depois começar a jejuar e colocar tudo no seu devido lugar. Objetos consagrados é um perigo. Às vezes essa pessoa pega algo, por exemplo, no lixo. Eu achei, tá novinho, levei para dentro de casa. Não sabe o que aquele objeto ali passou, porque tudo que nós temos, até objeto, tem ali, no espiritual do objeto, tem uma herança espiritual, né? A capa de Elias, ela tinha unção de Elias. Então, a nossa roupa, todos os objetos nossos têm uma herança espiritual. Tem gente que não entende isso. Antes de eu doar uma roupa, eu faço uma oração, cancelando a minha identidade espiritual naquela roupa. Porque antes, por exemplo, eu ganhei uma roupa para o meu filho. Eu já vi uma moça que ganhou uma roupa para o filho dela, e o filho dela começou a ter crise convulsiva igual do filho da outra que deu. Porque a herança espiritual de enfermidade passou através da roupa para o filho dela. Entende? Isso é muito sério. Então, assim, tem muito cuidado até para comprar em bazares. A pessoa pode comprar? Pode comprar. Mas tem que cancelar a identidade espiritual daquela roupa, daquele objeto, tá? E também a questão de você dar também. Isso não pode dar para qualquer pessoa, porque se a pessoa estiver mal intencionada, pegar uma roupa ali e levar em alguns lugares para consagrar a demônios, você vai ser atingido através da sua identidade que está naquela roupa. Por que que às vezes no terreiro as pessoas levam roupas, levam cabelo, porque tem identidade, tem a identidade espiritual e consegue acessar a pessoa. Meu Deus, a gente já viu inúmeros testemunhos, que quem acompanha o Crente Podcast sabe. Nós já vimos muitos testemunhos acerca desse assunto aí. De pessoas que foram afetadas, emprestou pra alguém, fizeram uma obra ali, desgraçou com a vida da pessoa. Sim, acaba com a vida da pessoa. Isso acontece, eu creio que eu já ouvi. Isso só pega se tiver ilegalidade. É importante, também. Importante destacar, né? Quem tá certo com Deus, quem tá ali firme com Deus, em obediência, pode pegar roupa, cabelo, até sangue, que não vai acontecer nada. Muitas das vezes a pessoa... Sabe por que ela é atingida por obra de feitiçaria? Porque ela acredita que aquilo vai pegar nela.
Então, fulano fez isso para mim, ciclano fez aquilo para mim. Ela acreditou. E aí o demônio consegue acesso. Se tiver legalidade, vai entrar, né? Se não tiver, Entra. muito bem. Vamos lá. Cativeiros financeiros. Tem muitas pessoas que estão nessa situação, né? A vida financeira travada. E por que geralmente isso acontece? Esse tema é muito importante e muita gente não sabe o que intervém na área financeira. A área financeira, ela tem os princípios que tem pessoas que não imaginam como funciona. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que travam a área financeira e criam cativeiros financeiros, tá? A primeira coisa é aquele jogo de aposta, tigrinho. Aquilo trava a área financeira. Crentes que jogam jogo do tigrinho, jogo de aposta, eu falo isso com todo temor, trava a área financeira, aquilo é engano, tá? Pessoas que pegam dinheiro emprestado com a agiota, trava a área financeira. Pessoas que participam de rifa, não dentro da igreja para ajudar a igreja, mas por vício, porque quer ganhar. Eu quero ganhar o carro, vou participar todo mês. Trava a área financeira. Participa de alguma pirâmide. Vamos fazer sorteio. Todo mês a gente coloca nome e essa pessoa vai ser sorteada É uma pirâmide. Isso também dá legalidade. Coisas que dão legalidade na área financeira que muita gente não sabe é a área sexual, tá? Porque o mundo espiritual, o dinheiro no mundo espiritual, ele tem preço de sangue. A gente trabalha e nós damos o nosso sangue e suor. Tem isso, né? Então, uma pessoa para fazer, às vezes, uma obra de feitiçaria, ela oferece o quê? Dinheiro. Porque o dinheiro vale sangue. E as entidades querem sangue, tá? O que acontece? Se eu emprestar o dinheiro para alguém, essa pessoa fizer algo de errado com o meu dinheiro que eu emprestei e ele vai voltar para mim, ele ainda é meu. Feriu a minha área financeira. Se ela fizer algo errado, por exemplo, emprestei para ela comprou um cigarro. A minha área financeira já vai travar. Se eu der, aí já é dela. Se Deus falar, pode dar. Aí já é dela, não vai ferir nada em mim, porque passou a responsabilidade para ela. Se houve na minha família adultério, fornicação, prostituição, pornografia, coisas imorais, o sexo, ele tem ali um rompimento de vasos de sangue. Então, alianças erradas fora do casamento, imoralidade, travam totalmente a área financeira, porque o diabo, ele pega o sangue, tá? Então, o que acontece? A nossa cama é um altar. A nossa cama e a nossa mesa são 2 altares na nossa casa. Quem recolhe a energia sexual ali imoral é o demônio. Por isso que ele tenta o tempo todo levar o casamento para o lado imoral, porque quem recolhe já não é Deus. E ele se alimenta daquilo, Nisso, ele vai travar a área financeira totalmente da pessoa. Tudo travado. Se teve adultério na sua família, se teve prostituição, se teve algo imoral, pode fazer renúncia que a sua área financeira vai destravar. Outra coisa que trava a área financeira, homicídio, suicídio, aborto, porque derramou sangue inocente. Muitas das vezes, no homicídio ali, o meu avô, ele queria comprar a terra de fulano não vendeu, ele foi lá e matou, e pegou a terra, acabou. Aquela geração na frente, ela vai pagar pelo que o meu avô fez. E aí vai travar a área financeira, vai ativar um demônio da morte, onde esse demônio vai matar gerações futuras, tá? É uma coisa assim muito mais complexa do que a gente imagina. A área financeira, tem gente que fala, irmã Ana, eu não consigo prosperar. Analisa se tem algo do que eu falei aqui, se tem uma dessas coisas na sua família, se tiver, renuncia. Fala assim, eu renuncio esse pecado aqui que meu parente cometeu, que lá atrás aconteceu, eu renuncio isso daqui que eu cometi em nome de Jesus e peço perdão. Quando tiver a renúncia e o pedido de perdão, essa pessoa vai notar que a área financeira dela vai começar a andar. Outra coisa, quebrar o princípio do dízimo também trava a área financeira. O dízimo, ele não é para nos abençoar, tá? Jesus, em momento nenhum, ele cancelou a lei. Então, ele veio para cumprir a lei. O dízimo, ele ainda é um princípio espiritual ativo. Eu creio nisso, porque eu já tive várias experiências com dízimo. O dízimo é 10% do que eu recebo. Então, o que eu faço? Eu dou o dízimo e tudo meu fica protegido. Ele é o quê? Para proteger tudo que é meu. Então, quando eu dou o dízimo, o demônio não toca no meu carro e faz estragar. O demônio não faz eu gastar muito dinheiro com farmácia, tá? Porque tem muita gente que fala, eu não dei o dízimo, mas gastei R$800 com farmácia, meu filho não para de ficar doente. Não vai entrar os demônios na despensa, fazer sua compra sumir, porque muitas das vezes tem gente que fala, mano, eu faço compra, a compra some, e eu tenho que comprar e sempre está estragando alguma coisa. Se conserta com o Senhor. Você que não pode dar o dízimo ainda, ore ao Senhor para Ele poder consertar a sua casa, você pagar suas dívidas, porque dívida também
trava a área financeira, empréstimos no banco, tá? Comprar no cartão não trava. Mas empréstimos no banco, depois que eu fiz um empréstimo há 4 anos atrás, a minha vida financeira foi só ladeira abaixo. A Bíblia diz que a gente não pega emprestado, a gente empresta. Então, quando eu peguei um empréstimo, a minha área financeira foi só ladeira abaixo, tá? A oferta, ela é feita para quê? Ela não é obrigatória. Pode dar na vida de qualquer pessoa que a pessoa sentir no coração. O dízimo é só na igreja que você congrega, que você se alimenta, tá?